Oi pessoal, eu sou Carol Covre, sou a convidada do curta vídeo dessa semana. A gente está aqui no Instituto Marlim Azul para gravar esse bate-papo. Bom, eu sou realizadora audiovisual, sou de Vila Velha, né, sou daqui do Espírito Santo e eu trabalho com direção, com assistência de direção, com montagem, né, dentro dessa gama de possibilidades que é o audiovisual. Eu comecei em 2010, né, quando eu entrei no curso de cinema da UFES. Em 2011 eu já comecei a trabalhar, bem no início mesmo da faculdade, como operadora de câmera, assistente de produção. Então, em 2012, eu dirigi o meu primeiro videoclipe, depois realizei outro videoclipe também, comecei a dirigir documentários. A Vale Encantado é a produtora que eu e o Anderson Bardot, né, que também é realizador e somos irmãos, que a gente tá nessa fundação juntos, né, uma produtora que já existe, mas a gente está fortalecendo ela, né, nesse momento. Esse primeiro videoclipe, que foi em 2012, ele se chama Onde Está o Grande Tema, e a gente teve a ideia, né, de trabalhar com pinturas vivas. Só que era o desafio da gente, assim, eu estava ainda entendendo que eu podia dirigir, então também foi importante para mim me ver nesse lugar de eu tenho essa ideia, eu posso dirigir esse videoclipe. E também de viabilizar como recurso. Então esse videoclipe eu vejo ele muito como o nascimento da Vale, porque a gente gravou exatamente onde hoje é o espaço físico da produtora. A gente tinha um pensamento, uma preocupação com o visual, a estética desse trabalho. Então a gente trabalhou com pinturas vivas. E aí foi um trabalho que a gente fez em parceria com a artista Priscila Lorena Valadão. Ela foi minha professora de ensino médio, inclusive, a gente tinha essa relação. Então foi muito legal também estar nesse outro lugar com a Priscila, de uma parceria de trabalho. Então foi um videoclipe legal que a gente entrou em programação de TV, com esse primeiro trabalho, e isso eu ainda na universidade. Depois teve um outro videoclipe, que esse a gente já fez com recurso, né, do Fundo de Cultura, que se chama Meus 20 Anos, porque como a gente teve a experiência com Onde Está o Grande Tema, de realizar um videoclipe sem recursos, a gente queria também ter essa experiência de ter uma equipe, poder remunerar as pessoas, de entender isso como um trabalho de fato. Então, nesse segundo videoclipe, a gente já trabalhou com o recurso do Fundo Cultura, que na época existia um edital de videoclipe. Acho que foi um edital que ele não permaneceu por muito tempo, mas foi bem interessante, assim, era o edital, se eu não me engano, na época era 20 mil, e a gente conseguiu, então, ter um pouco mais de estrutura para fazer. A gente fez, então, um trabalho com maquetes, também com a Priscila, então foi um trabalho todo em maquete, né? A gente construiu uma maquete e colocamos o Bardot, né, que era o vocalista da banda, como um gigante dentro dessa cidade. Naufraguei todos os barcos que eu nunca construí, desventuras do acreditar que me fez desiludir. Meus 20 anos de contrato, de ponta cabeça, Salvador Dali. Eu prefiro sacrifício do que viver pra competir. Já não quero mais a tua insensatez. Eu meretriz da série escravidade. Escambi meu coração por dois pulmões, pra quiçá outra vez narcotizar. Em 2013, né, eu dirigi o primeiro documentário em parceria com o Diego Locatelli, um grande amigo. E a gente, na verdade, realizou esse filme dentro do curso de cinema da UFES, com a equipe inteira, né, o Tarlen, a Nara, todo mundo que estava, o Caian, que estava na equipe, né, todo mundo era do curso de cinema. E aí a gente tinha uma ideia, né, de falar sobre ressignificações de espaços, né? Existe um espaço que ele está ali com uma função, mas as pessoas dão outro significado a eles, né? Então, a partir dessa ideia, eu compartilhei, né, com o grupo de que existia essa vontade de registrar, né, os meninos no meu bairro, lá no Vale Encantado,
que eles iam brincar nos containers, né? Eu sabia que tinha os meninos do container lá no bairro. E aí eu fui entendendo, né? Eu já conheci alguns, outros eu conheci por conta do convite para o filme. E aí, na verdade, eu fui entendendo que não eram alguns meninos, eram muitos meninos, né? E aí a gente, então, entendeu, né? Que a gente queria fazer esse filme sobre resistência às formas urbanas. Na verdade, se transformou num filme, né? Também sobre a brincadeira. Né? Existe essa ressignificação desse espaço, é um depósito de container, mas que também ele foi visto, né, com esse olhar cinematográfico, até mesmo do game, né, do jogo, que quando a gente entrava naqueles corredores de container, a sensação era de você estar dentro de um jogo. Então também foi legal que a gente deu esse registro a esse lugar, com pessoas, né, por exemplo, tem um plano que é do Jadi, que ele faleceu depois de um tempo e era uma super personalidade do bairro, então assim, também foi um registro importante para o período. Esse filme ele também circulou bastante, né? Ele circulou dentro do Brasil, assim, ele foi para o Cachoeira Doc, ele foi para Goiânia, ele foi para outras mostras no Brasil. E isso também foi muito marcante, porque isso também deu sentido, assim, né? No sentido de aqui no Espírito Santo a gente sabe que tem público, dentro do bairro a gente sabe que tem público, mas existe um público além disso. Bom, pessoal, então vamos dar uma paradinha agora na nossa conversa para vocês assistirem, né, o curta-metragem Perto da Minha Casa. Esse ano é um ano especial porque ele está fazendo 10 anos, né, que a gente gravou. Espero que vocês gostem. Bom filme. Chegaram muito rápidos, porque foi coisa assim da noite pro dia. De tarde não tinha nada. Quando eu acordei de manhã já tinham 5, de tarde já tinham 15, e depois 30, 50 e vários. Eu não faço a mínima ideia do que aqueles containers faziam lá, mas a gente ia pra lá
não queria saber de quem era, como a gente dava um jeito de entrar e de ir lá brincar. A gente sempre ouviu falar que botaram contêineres no areal, a gente, pô, contêineres no areal, será que a gente podia ir lá? Aí passou uns tempos, a gente ficou sabendo que tinha uns meninos indo lá brincar, a gente brincar lá, mas a gente ficou pensando, lá é proibido não. Aí daí eu resolvi chamar meus amigos, a gente sempre tava à toa no final de semana mesmo, a gente resolveu ir pra lá, ver o que tinha lá, mas todo mundo tinha medo, não sabia o que ia acontecer lá, né? Aí chegando lá a gente via que não tinha ninguém lá, a gente, pô, vamos brincar aqui. Aí resolvemos subir nos contêineres, vamos subindo, pular. Aí do nada a gente começou, vamos brincar de alguma coisa, pô, vamos ficar à toa aqui não. Aí começou a brincar de pique ajuda. Aí você falou, vamos sair correndo aí, vamos banhar um ao outro. Aí daí a gente chegava no outro dia, comentava pelo Face, pô, cara, foi irado, foi foda. Daí mais gente eu ouvia falar, contêiner, posso ir também? A gente falou, pô, pode ir. Aí daí começava a ir umas 6 pessoas no máximo, umas 8. Daí foi começando a ir mais gente, ia 15, ia 20. A gente foi olhar assim, já tinha 40 pessoas indo pra gente brincar lá. A gente, pô, lá então acreditando, cara, era muita gente mesmo. Tinha vezes que a gente nem chamava gente, aí já tinha gente lá já pra brincar. Era irado, cara. Pra gente se organizar assim, com poucas pessoas, era muito mais fácil, porque a gente pegava o telefone, ligava para um e outro, mandava mensagem. Aí assim a gente marcava o horário, o local, aí esperava todo mundo chegar para ir. Mas como foi ficando muito exagerado assim o número de pessoas, aí a gente teve a ideia de criar um evento no Facebook. Aí com isso a gente foi adicionando as pessoas que iam ou que queriam ir. Aí lá a gente postava tudo, as informações, tudo que tinha, onde a gente ia, o que precisava levar. Aí a gente pegava e postava e de lá a gente esperava chegar o domingo para ir. Eu tava à toa em casa, recebi o SMS do Augusto. Ele falou, partiu o container? Eu olhei assim, partiu o container. Eu fui, não sabia o que era para fazer. Chegou lá, vamos lá, pô, vamos se divertir, brincar. Falei, vamos. Com medo desgramado eu fui. Chegando lá, brincamos de pique-boy e tal. A gente se encontrava ali na casa de um colega nosso, sabe? E algumas pessoas que moravam já perto ou esperava lá, ou a gente passava, se encontrava com a gente no caminho, ia pra lá. E era tudo assim, nada combinado assim, todo mundo, vamos sair todo mundo junto. Mas quem podia estar ali junto pra sair, quem podia, saía junto. Quem não podia, quem morava perto já ia, quem não morava longe, a gente podia até esperar pra ir todo mundo junto. Ai, filha da puta! Não, vai jogar pedra. Tá doido, pai. Vai baixo você. Pois é. Ei, tio. É muito diferente, a gente nunca imaginou que a gente ia ficar brincando em contêiner, subir, era 3 contêineres em cima do outro, a gente subia e ficava lá em cima, lá pulando, né? Misturou uma brincadeira de pique-boy com parkour. É, mais ou menos isso. Falar da adrenalina, né? Quando você tá lá em cima, pulando pra cada contêiner, aí tem um espaço assim, sendo que você pode cair lá embaixo, mas você tá bem ali em cima, cara. Muita adrenalina pra você pular pro outro lado, você vendo gente subindo pra te boiar, e você pensa assim, caraca, ele não pode me pegar, eu tenho que pular daqui de cima. E foi ficando tão interessante assim pra gente mesmo, que a gente chegou aí lá uns dias à noite. A gente ia lá, e assim, sem propósito nenhum. Aí a gente ia pra passar da cerca, pra ver como que era do outro lado. Porque até, portanto, do outro lado da cerca tinha já gente trabalhando, e assim, um pouquinho mais ao lado tinha onde o pessoal fazia trilha de moto, que era assim, pra gente foi mais uma aventura. A gente virava criança quando ia pra lá. Cara, pra gente os contêineres é um luxo, não tem como. Não tem como. Pra tá ali, subindo, pulando, caindo de lá de cima, pulando buraco, onde você via buraco assim. Pulando, cara, o container lá é um luxo, é um luxo. Pra gente, tipo assim,
Eu acho que os contêineres servem para transportação, esses negócios. Agora pra gente, aqueles contêineres servem para totalmente diferente, que daria brincadeira nossa. Depois que a gente começou a postar a foto no Facebook, a gente nos contêineres, algumas pessoas até comentavam lá sobre isso. Gente, vocês em vez de ajudar a tirar aqueles contêineres de lá, porque você sabe que é errado isso, vocês ficam indo pra lá brincar, algumas pessoas até falavam, entendeu? Só que a gente nem ligava pra isso, a gente só queria brincar mesmo. Con los terroristas. Harlem Shake. Caramba, velho, espaço aí, viu, velho? Volta aqui. Eu vou. Eu quero. Lá, lá. Vou eu. Bora. Acabou. Tá tudo ok? Ai, tudo machucado. Não é que o bairro não oferece, mas como eu te disse, a gente sempre procura alguma coisa assim diferente, que causa medo, que a gente... uma aventura pra gente assim. Aí a gente, como ninguém ia lá, a gente via assim, pô, vamos lá, porque é uma coisa diferente, então inovou assim. Porque jogar bola, brincar assim na rua, todo mundo brinca. A gente queria ser diferente. Se tá certo ou não, eles estarem ali, eu não sei te dizer, mas pra gente não faz tanta diferença. A gente vai sentir falta se eles tirarem, vamos sim. Mas não sei para as outras pessoas se fazem tanta questão de estar ali ou não, se atrapalham ou não, mas pra gente aquilo lá é o paraíso.
Em 2015, né, eu dirigi o Córrego Grande 13, também lá no Vale Encantado. Acho legal falar também que faz parte, né, desse pensar cinema, da minha proposta também, entender esse fazer cinema para além do centro, né, para além de um lugar que já concentra imagens registradas, já concentra essa possibilidade do existir cinema. Lá da praça e vi eu queria ver aquele. Eu tirei de cima da laje, pegando os barracos todos que eu tinha. Eu tinha 7 barracos. Aquele é o maior retrato que eu tinha, viu? A ideia do filme surgiu, né, para além de já ter essa base, de entender aonde eu gostaria de realizar cinema, veio também da história do meu avô, né? A gente sempre teve essa relação que eu sabia que ele tinha viajado, né? O meu avô, ele veio de Barra de São Francisco junto com a minha avó, mas eu sabia que antes disso ele tinha trabalhado, principalmente na região do Nordeste, né, ali na década de 60, um período, né, de construção de muitas estradas. E aí o filme foi mudando conscientemente ao longo do processo, porque eu fui entendendo que o meu avô ele tinha o desejo de fazer um museu. E aí, quando ele me veio com essa história, eu entendi que o filme poderia ser sobre isso, né? E nesse trabalho, né, de assistente de direção, o primeiro longa que eu pude participar foi A Matéria Noturna, que foi dirigido pelo Bernard Lessa. E depois, na sequência, Os Primeiros Soldados, dirigido pelo Rodrigo de Oliveira. Ai... Por que a gente pensou que isso ia dar certo? Que idiotice. Meu Deus, que idiotice. Eu podia estar morrendo agora no hospital sem sofrer, sem lutar. Era só alguém ter escrito pneumonia no meu atestado de óbito e pronto. Foi. O que você acha que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Você não leu as últimas cartas do Adrian? Já são 3.000 como a gente, Rose. Se nem na porra da França eles conseguiram descobrir o que tá acontecendo, você acha que vai acontecer o quê aqui? Hein, meu amor? Você acha que uma enfermeira vai te dar um beijo na testa antes de dormir? Não. Você acha que a mãe dele vai dar um abraço quando for te visitar no hospital? Você acha que o Jean vai enfiar a língua na tua boca? Você acha que ele vai te dar um beijo bem molhado? Não. Não. Ele vai ter nojo. Ele vai ter medo dos teus líquidos todos. E você, Rose? Você acha que o seu nome vai sair no jornal? Vai. Vai sim. O seu nome de homem. Ou não, nem isso. Vai ser... vítima não identificada. E desse por satisfeita. Então é disso que você precisa. Que saibam o seu nome e o meu, é isso? São filmes que foram muito importantes para mim, porque, né, quando eu falei, a assistência de direção geralmente é uma função que ninguém entende muito bem o que faz, tem esse nome direção, mas também tem esse nome assistência, e na verdade é quando você desenvolve o trabalho, né, você é assistente de direção do filme para que o filme aconteça. Nesse trabalho, né, da assistência de direção, o mais recente, né, agora
foram os filmes Remendo, que foi dirigido pela GG, né, Roger Guil, e também Procure Teu Auxílio para Enterrar um Homem, que foi dirigido pelo Anderson Bardot. E a gente acabou de fazer o lançamento deles, né, no Festival de Rotterdam, na Holanda. E foi muito legal, assim, né, ir com 2 filmes. Dentre os filmes brasileiros, existiam 2 filmes produzidos no Espírito Santo. E Remendo, né, ganhou como melhor filme e ganhou o prêmio do Canal Brasil lá em Tiradentes, na Mostra de Tiradentes, agora em janeiro de 2023. A gente acabou agora a montagem do longa do Erli Vieira Júnior, né, que se chama Presença. Também estou montando outros filmes. Gostaria de agradecer, né, o convite. Espero voltar outras vezes com mais novidades, com mais produções. Espero também que quem esteja assistindo, né, se sinta convidado a conhecer, né, os filmes que a gente realiza aqui no Espírito Santo, né? Às vezes a gente tem uma certa distância, né, do cinema brasileiro, que dirá do cinema do Espírito Santo. Então, gostaria de encerrar falando que tem muitas produções acontecendo aqui, né, de curta, de série, de longa. Existem esses trabalhadores e existe muita coisa legal, e essa formação de público também é muito importante para a gente que está produzindo.